Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 28 de fevereiro, último dia do mês. Chegamos aqui com o coração cheio de gratidão por toda a graça que Deus nos concedeu durante o mês de fevereiro, pela Sua palavra que nós escutamos diariamente, né? Quanto o Senhor já nos falou durante todo este mês. Então, bendigamos ao Senhor por isso. E o evangelho desse último dia do mês se encontra em Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aonde está a força da oração? Interessante, o evangelho de hoje fala sobre a oração do Pai Nosso, mas Jesus está dizendo: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Meu povo, uma oração de força não significa a força das palavras. Inclusive, você pode rezar sem palavras. Você pode rezar em silêncio. A força da oração está na sua união com o Pai. Na sua união com o Pai por Cristo na ação do Espírito. Aí está a sua força. Quanto mais você se une a Deus, quanto mais você é amigo de Deus e cresce nessa amizade, mais a sua oração terá poder. Aí está a força da oração. Agora, a oração do Pai Nosso, podemos dizer que é uma oração que, na verdade, é um projeto de vida. Interessante porque na oração do Pai Nosso, como dizia Santo Agostinho, que chamava essa oração de oração perfeita, é uma oração onde nós pedimos tudo aquilo que nós precisamos. Se você for analisar os 7 pedidos que estão contidos no Pai Nosso, como nós precisamos de cada pedido deste, né? Como nós necessitamos de cada pedido. Depois eu convido você a estudar, né, a oração do Pai Nosso, inclusive no Catecismo da Igreja Católica, esse que está aqui atrás de mim, ó, livrinho amarelo aqui, ó. Lá tem explicando o Pai Nosso para você. Não sei se você já leu. Se você não leu, então pegue o Catecismo da Igreja, vá ler. Ah, mas não tem o catecismo. Oh, meu Deus do céu, um católico que não tem catecismo, misericórdia. Adquira direto, vá logo. Ah, vá agora. Terminar aqui o evangelho, vá comprar o seu catecismo da igreja. Católico sem catecismo da igreja não é católico. Então busque o seu. Então, mas voltando, no Pai Nosso nós temos tudo que precisamos, né? Então, a oração que, veja, começa chamando Deus de Pai. Eu preciso viver como filho de Deus. Eu preciso viver uma relação filial com Deus que é Pai. Pai nosso. Não é só Pai meu, é Pai nosso. Ou seja, eu tenho irmãos. Eu tenho irmãos na vida espiritual. Eu tenho irmãos em Cristo.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como é que santifica o nome de Deus? Como é isso? Quando nós vivemos a santidade. Quando nós vivemos na graça de Deus, nós estamos santificando o nome de Deus. Venha o teu reino, que o teu reino aconteça. E como é que o reino de Deus vai acontecer? Quando eu me converto, quando eu permito que a palavra de Deus produza frutos na minha vida. Aí o reino de Deus acontece. Venha o teu reino, claro, e um dia o reino definitivo. O reino definitivo. Quando nós tomaremos posse do reino dos céus. Então, continua. Seja feita a tua vontade. E temos que compreender que a nossa realização humana está dentro da vontade de Deus. A nossa felicidade está dentro da vontade de Deus. A nossa salvação, a vida plena, está dentro da vontade de Deus. Por isso que temos que fazer a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Aonde? Na minha vida. Senhor, que a tua vontade aconteça na minha vida. E a vontade de Deus é sempre o melhor para nós. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Sim, veja, como até aquilo que faz parte da nossa subsistência, né? As nossas necessidades básicas, o pão, ou seja, o alimento. Senhor, o Deus da providência, eu te peço que nunca falte o pão na minha mesa, na mesa daqueles que mais necessitam. Olha como Deus cuida de toda a nossa vida. Olha como Deus se interessa até por aquilo que é material, que nós precisamos, que é essencial para nós, para a nossa subsistência humana, as nossas necessidades básicas. Necessidade básica, o alimento. O alimento. Por isso que pede o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Esse pão que nos faz lembrar também a Eucaristia. Eucaristia, o pão vivo descido do céu, que é o nosso alimento, sustento na nossa caminhada, até chegarmos ao céu, né? Até chegarmos no céu. Perdoa as nossas ofensas. Perdoa as nossas ofensas. Quantas vezes nós já ofendemos a Deus? Praticamente diariamente fazemos isso, com os nossos erros, com os nossos pecados. Mas veja o que nós dizemos quando rezamos o Pai Nosso, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, eu pergunto: você tem perdoado aqueles que te ofenderam? Porque você diz para Deus: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Será que você perdoa? Será que eu perdoo? Precisamos, temos necessidade de viver o perdão, a misericórdia, né? E não nos deixeis cair em tentação. Domingo passado, falava sobre as tentações que Jesus sofreu. E Jesus venceu o demônio e as tentações pela força do Espírito Santo e da palavra de Deus. Jesus nos ensinou também a vencermos a tentação. Mas veja, quando você se sentir tentado, reze. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Temos que pedir ao Senhor, livra-nos do mal, porque o mal e o maligno sempre quer nos atacar, sempre quer nos destruir. Temos que estar sob a proteção divina. Não é que nós temos que ficar com medo do mal, não. Não precisa você ficar com medo do mal. Basta você viver na graça de Deus. Se você vive na graça de Deus, não tem por que temer o mal. Mas é importante pedir: livra-nos do mal. Dai-nos a proteção, Senhor. E depois, o Evangelho conclui falando sobre ainda a questão do perdão. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, o vosso Pai também, que está nos céus, também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Então é condição. Condição. Precisamos perdoar para sermos perdoados. Ah, mas não consigo.
Então, é difícil. Em certas situações, mais ainda. Por isso que, quando nós rezamos, quando a oração realmente faz parte da nossa vida, nós temos que realmente pedir: Senhor, me ajuda. Eu quero perdoar. O perdão é uma decisão. Eu quero perdoar, mas me ajuda. A ferida ainda está grande. A mágoa ainda está grande. Senhor, sara essa ferida, cura essa mágoa. Dá-me a graça de amar e de perdoar aqueles que me ofenderam, porque eu quero o teu perdão. Porque eu entendo que o céu é para quem ama. Então me ajuda a amar, me ajuda a perdoar. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.